Então, desembucha, homem. Como é que ele está? O Francisco está sob diagnóstico reservado. Isso não é bom, pois não? Não é, nem deixa de ser, Sofia. Eles disseram que as próximas 48 horas vão ser decisivas para perceber se ele vai recuperar com sequelas ou não. Pedro, obrigada por teres ido. Eu não estava em condições. Isto é horrível. Esta insegurança, mesmo à porta do bar onde vamos todos os dias. Bom, vamos lá falar dos assuntos que restam. Raul, tu tinhas o processo de pedido de indemnização contra o teu amigo Jorge, mas eu preciso de alguém de topo que defenda o filho do Telmo Sá Cruz, que foi detido por homicídio. Telmo Sá Cruz, o ex-ministro. Exatamente. Parece que o miúdo é um brigão. Para além de já ter sido detido por posse de cocaína, agora isto. Lá está. Isto é como a Isabel dizia. As coisas chegaram a um ponto onde às vezes só apetece contratar uns fulanos para partir as rótulas aos tipos que pensam que vão escapar imunes a tudo. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Palavras perigosas para quem se quer candidatar a bastonário, Pedro. Mesmo os tipos que pensam que podem escapar impunes a tudo têm direito à defesa. É isso que advogamos neste escritório. Helena, podes entregar o caso do Jorge ao Bruno, que eu trato da defesa do rapaz. Especialmente por causa daquilo que aconteceu ao Francisco, eu quero que mostremos que ainda existe justiça neste país. Entendido? Toma, examina também a minuta do contrato. Ai. E a jurisprudência de casos deste género. Isto também é para ti, toma. Doutora Helena, eu devia ter mais tempo para estudar estes dossiês, ou pelo menos tempo para falar com o Dr. Raul, porque assim eu não... Mais isto? Pois, mas não vais ter. A reunião com o cliente e com a outra parte é já daqui a pouco. O que é que vais fazer? Vais desistir, é? Desculpa eu estar a falar assim, desculpa. É que tem acontecido muita coisa ultimamente, desculpa. Eu percebo, doutora Helena. Se tu estás aqui na nossa sociedade é porque nós acreditamos em ti. Acreditamos nas tuas capacidades. Mas o direito faz-se no dia-a-dia, em casos como este. E se nós estamos este caso e estamos este cliente é porque sabemos que tu vais ser tão brilhante na prática como és na teoria, percebes? Perfeitamente. Pode contar comigo, doutora Helena. Posso ir andando? Sim, claro. Com licença. Oh, Bruno, sim. Então, e tens tido novidades da Júlia? Não, mas eu tenho a certeza que ela está bem. A Júlia nasceu para ser atriz. Mas tu estás a ouvir o que eu te estou a dizer? Sim, já ouvi. Isto é uma vergonha. Tu és uma vergonha. Eu tenho uma equipa de mais de 40 pessoas empatadas, só que tu teimas em não respeitar nem as marcas, nem o texto. Mas é que eu vou-lhe explicar. Ninguém fala assim, ninguém age assim. Se estás aqui, minha amiga, para discutir opções artísticas, vais para o teatro. Ou então tiras um curso. Te fazia muito bem. Percebes? Mas se queres este trabalho e se queres continuar nesta vida, vais fazer as coisas como te digo. Estamos entendidos? Estamos perfeitamente entendidos. E pronto, e ela veio de lá com técnica suficiente para poder fazer o que quiser como atriz, não é? Tu és acusado pelo Ministério Público de homicídio qualificado. Eu não percebo nada disso. E além disso, os meus manos dizem-me que eu aguento aqui um tempo e depois, com essas cenas da amnistia, sai num instante. Bernardo, tu mataste uma pessoa
Só porque ela mandou um piropo à tua namorada. O procurador vai dizer que tu reagiste por motivo fútil. Que mataste só porque te apeteceu. A moldura penal para esse tipo de crimes é de 12 a 25 anos de prisão. Tu ainda nem sequer viveste 25 anos. O que quer que eu faça? Não posso voltar atrás, pois não. O mano tem que fazer aquilo que deve fazer. Mano, mas tu não és mano nenhum. Tu és um menino rico e mimado que julga que por ter uma atitude rebelde, dizer umas asneiras e ter uma banda de rap, já conhece todos os podres da vida. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Na cadeia, comem manos como tu ao pequeno almoço. Portanto, vê lá se te deixas de armar em valente e me ajudas a encontrar uma solução para minimizar este disparate que tu fizeste. É a impressão minha, o ambiente está pior que nunca. Eu já tenho saudades do tempo em que a pior coisa que acontecia neste escritório era o Raul ir para a casa de banho das senhoras acender charutos para irritar a Helena. E viste o Guilherme? O Guilherme? Sim. Acho que o Guilherme saiu para julgamento. Ah, ele deve ter esquecido de me avisar. Tínhamos combinado beber café, mas pronto. Muito bem, estou... Sérgio! Não acredito. Há tanto tempo. Então, é o Sérgio Betancourt e a Isabel Moraes. Olá. Prazer. Prazer. Eu tenho de ir imprimir umas coisas. Até já. Até já. Então... Estás tão bem, fica tão bem a barba. É, tu também. O que é que acabas de fazer? O costume. Sou o inimigo, numa conferência em que um colega teu aqui da sociedade representa a outra parte. Inimigo? Não digas isso. Nós nem quando nos zangámos ficámos inimigos. Mas foi o suficiente para destroçares o meu coraçãozinho de calor. Então, e mulher, filhos, essas coisas? Essas coisas ainda nada. E tu? Eu também ainda não tenho mulher nem filhos. Então, talvez pudéssemos combinar um copo. Só para averiguar as razões pelas quais continuamos sem mulher e filhos. Pois. Ligas-me? Ligo-te. Sofia. Não te vou dizer que o teu sorriso continua tão bonito como quando éramos estudantes, pois não? Não digas. Eu não digo. Mas eu pedi especificamente pela Raul. O Dr. Raul encontra-se a representar um caso que tinha procedência. Portanto, Está-me a querer dizer que eu sou um cliente de segunda. Não. Estou a dizer que ainda bem confia assim tanto no Dr. Raul. Porquê? Porque foi o Dr. Raul que me designou pessoalmente para acompanhar o seu caso. Doutor Bruno, com licença, são os senhores para a reunião. Vou mandar entrar. Senhor Major, faz favor. Então, há novidades? Tudo na mesma. Estás a falar da incapacidade da nova recepcionista substituir a Júlia ou do estado de saúde do Francisco? Infelizmente, as duas coisas. E o teu caso, como é que está? Vai ser difícil. O rapaz reconhece que matou o outro apenas por causa dos piropos à namorada. Mas eu acho que há ali mais qualquer coisa. Não sei se é suficiente para lhe atenuar a pena com aquela postura arrogante e superior a tudo e a todos que ele mantém. O pai está ali dentro à tua espera. Eu estou a ver. Raul, tu alguma vez tens dúvidas? De quê? Do que fazemos por ser tão difícil? Se fosse fácil, qualquer um o faria. Porquê? Não sei. Porque às vezes pergunto-me se eu morresse, se ficava alguma coisa que as pessoas se lembrassem. Tu queres que eu te enumere os vícios que me fizeste perder? Vá lá, anima-te, que eu não gosto de ver assim. Ai, parvo. O que o Major está a dizer é um perfeito disparate. Disparate? O contrato assinado entre nós é bem claro. Quando especifica que a cedência do Marrakech era única e exclusivamente para corridas de alta competição e não para animal de cobrição. Só que o cavalo nunca correspondeu em treinos àquilo que me prometeu. Talvez a incapacidade de o treinar decentemente seja sua. Pergunta ao seu treinador.
Ele assistiu a par e passo a todos os treinos e procedimentos. Sim, ele também não está isento de culpa. Pelo menos devia-me avisar o que é que se passava com o animal, não é? Há coisas que nem todo o treino do mundo pode incutir nos animais. Bom, meus senhores, vamos lá raciocinar com calma. Os senhores têm um contrato que estipula o uso do Marrakech pelo meu cliente durante este período de 2 anos. Mas a verdade é que o cavalo nunca apresentou condições de correr nesse período. Reconhece isso, Major? Sim, mas isso não me dê respeito. Mas o objetivo desta conferência é precisamente evitar dirimir conflitos desnecessariamente em tribunal, por uma questão que pode ser facilmente acomodada para o bem de todos. É exatamente isso que eu quero. O cavalo do Major nunca serviu para corridas. E eu tive que usar da única forma que me era lucrativa enquanto eu estava a pagar por ele. E bem... Mas a decisão não era sua. Aliás, eu conferi os registros nacionais escudélicos e não está lá nenhum registro oficial das cobrições do Marrakech. 1. Eu quero o Marrakech de volta para a minha casa ainda hoje. 2. Quero que me apresente metade dos lucros. Senão, eu apresento uma queixa e você vai ficar sem exploração de animais de alta competição. Oh, Sr. Major, antes de nos precipitarmos, tenho de lhe dizer que essa ação pode nos forçar a colocar um outro processo por quebra de contrato. Vocês juristas escondem-se atrás dessas palavrinhas, mas o que é certo é que os factos não mudam. Vocês podem fazer aquilo que quiserem, mas eu vou deixá-los sem um tostão. Artur, fica encarregue de levar o Marrakech ainda hoje para os meus estados. Vamos embora. Sr. Major, apela ao seu bom senso. Sr. Major! Ouça lá, mas você não me defendeu. Você... Doutor Jorge, tenha calma. Eu vou preparar um documento compensatório de divisão de lucros. Pelo que percebi, o Major assim desiste do processo. Mas você tem a certeza de que sabe do que está a falar? Se o Dr. Jorge quer evitar um processo mediático e complicado que lhe vai prejudicar a imagem, então vai ter de confiar em mim. Como deve calcular, isto não é fácil para mim. Não é fácil para ninguém, Sr. Ministro. Arquiteto. Eu agora sou só arquiteto, até porque já deixei o Ministério há algum tempo. Pois, força do hábito. Eu percebo. Quanto ao resto, bom, o doutor deve ler os jornais, deve saber que o meu nome está numa lista de possíveis notáveis a apoiar pelo meu partido, como suscetível de reunir apoios para uma candidatura presidencial. Eu não percebo o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu vou ser mais claro. A razão pela qual eu apoiei o meu filho e aconselhei-o a optar pela Vasconcelos, Brito e Associados tem a ver com a vossa fama de discrição e de total colaboração com os vossos clientes. Por isso é que somos os melhores. Nesse caso, eu conto com o seu profissionalismo para que, nesta situação, neste caso que já está tão obviamente perdido, deixe correr as coisas, sem fazer ondas. Até porque este ato irrefletido do meu filho já me pode ter feito perder muita coisa. Telmo. É Telmo, não é? Sim. Eu fui contratado para tentar provar que aquilo que o Bernardo fez não pode cair na definição de homicídio qualificado, mas sim na de homicídio simples. Sim. Se eu conseguir provar, posso atenuar substancialmente a pena do Bernardo e fazer com que os dois ainda tenham tempo para se reconciliar. A vida é demasiado curta para não admitirmos os nossos erros. Foi isso que me veio dizer, não foi? Sim, basicamente foi isso. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, o que é que estás aqui a fazer? Há tanto tempo não te víamos. Temos andado cheios de saudades tuas. Pois, eu vinha aqui a passar e... por aí, agora estava... Mas está tudo bem. Está mesmo? Estás com uma cara tão triste. Pois, doutora, tem razão. Eu despedi-me, sabe? E vinha aqui saber se
se me podia ainda candidatar ao antigo posto no escritório. Sabes, as coisas não são assim tão fáceis. Vá. Anda lá acima, vamos conversar. Não, a doutora vinha a sair, eu não a quero incomodar. Então combinamos para amanhã, está bem? Amanhã. Era ótimo. Sem falta. Sem falta. Obrigada. Até amanhã. Bom dia. Good morning. Outra vez juntos, mas vocês chegam mesmo juntos ao combinam? São estas pequenas intrigas é que dão vida ao escritório, não é? É verdade, nós não temos aqui muito o que fazer. Pois é. Já cá não está quem falou. E eu também vou correr, que eu tenho uma réplica para preparar. Boa sorte. E essa boa disposição matinal deve-se a alguma coisa? Ou... Deve-se ao simples facto de eu ter combinado de tomar um copo com um amigo de quem tinha muitas saudades. Um amigo? Seria o amigo de ontem? Seria. É giro, é giro. É, não é? E tens a certeza que é só amigo? Eu reservo-me o direito de não prestar declarações, doutor. Claro. Doutora Isabel, a sua correspondência. Obrigada. Ai, bolas, esqueci-me de entregar a correspondência do Dr. Guilherme. Não faz mal, eu passo no gabinete dele e entrego. É? É. Pronto, obrigada, doutora. Nada. Dê-me um exemplar do Diário de Rex. O senhor é acusado da prática de homicídio qualificado. Deseja falar sobre os factos constantes da acusação? Não. Muito bem, tem esse direito. Podemos então passar à fase da produção de provas. Sr. Fernando, resulta da acusação que, num período de meia hora, o grupo onde o senhor estava integrado se cruzou por 2 vezes com o Sr. Bernardo Sá Cruz e a namorada. Pode contar-nos o que é que se passou nesse período que conduzisse à morte do Sr. Daniel Maia? Nós, eu, o Daniel e o Vitor, nós passávamos muitas vezes ali àquela hora. Naquela noite, quando estávamos a passar à porta da discoteca, por ali, o Bernardo e a namorada saíam do carro. Portanto, o arguido disse que se voltassem a mandar piropos à namorada ou a chamá-la de escurinha, foi isso, não foi escurinha? Que ainda matava alguém, certo? Certo, foi isso mesmo, sim. E quanto tempo depois é que se voltaram a cruzar? 20 minutos depois, já à frente da discoteca, na porta mesmo. E depois o que é que aconteceu? Então, ele e a namorada estavam lá, na fila para entrar. Estavam naquela assim a olhar para nós, a falar, segredinhos um com o outro, olhar para nós de lado. E depois? O Daniel estava meio cepidado já. Desculpa? Estávamos com os copos. Estava com os copos. E, de repente, resolveu ir lá dizer que ela era mesmo... que era mesmo gira. Era mesmo gira. E foi aí que aconteceu tudo. Sim, foi. Eles pegaram-se. E depois o segurança tentou separar. Primeiro afastou a rapariga, depois tentou afastá-los e nisto ele tira a pistola que o segurança tinha à cintura, apontou ao Daniel, disse que já o tinha avisado e depois aconteceu o que aconteceu. Quando refere que o arguido se dirigiu à vítima e disse já te tinha avisado, mantinha desde o primeiro encontro o propósito de tirar a vida ao Sr. Daniel Maia. Sim. Fernando. Sim. Quer repetir aqui o que é que a vítima disse ao arguido das 2 vezes que se cruzou com ele e com a namorada?
disse... Disse o quê, Fernando? Disse que a papava. Papava. E se bem me lembro, da segunda vez até disse que ela era mesmo gira, não foi? Sim, foi isso mesmo. De facto, a única coisa em comum é que lhe chamou várias vezes escurinha. Provavelmente, a última vez também lhe chamou escurinha. Não foi? Sim. Então, acha possível que o arguido tenha reagido aos piropos? Ou aos comentários pejorativos, em tom de gozo, feito em relação à cor de pele da sua namorada? O que é que eu acho? Sim, o que é que o Mas senhor isso acha? interessa, o que é que eu acho? A mim interessa-me. Ele matou, isso é que interessa, desculpe lá. Muito obrigado. Eu não tenho mais perguntas. E passaste por lá esta manhã? Sim, a noiva de Francisco está um pouco perturbada. Eu disse-lhe, se ela precisasse de alguma coisa, que contactasse-nos aqui para o escritório. Uma atitude nobre da tua parte. Ora, essa então calhou passar em caminho, portanto. Vá lá, deixa-te fitas, Pedro. Olha que há quem diga que tu só andas mais atencioso porque precisas de apoios para bastonário. Mas eu acho que tu estás a tornar-te uma pessoa melhor. Cuidado, doutora Helena, se essa coisa se espalha. Já vê como é que vai ficar a minha imagem profissional. Guilherme, essa réplica. Ainda tenho muita coisa para ler. Olha, esqueceram-se de entregar isto hoje de manhã. Falta que faz cá a Júlia. Oh, não digas isso, senão eu fico com ciúmes. Algum problema? Não, é a carta do meu senhorio da Casa de Bruxelas. Ele faz questão de mandar relatórios detalhados das obras que faz, que é para eu sentir culpa. É? O senhorio? Sim. Eu dei-lhe a morada aqui do escritório enquanto não tinha casa e ele manda-me estas pérolas. Muito obrigado. Nada. Quais são as alternativas? É como lhe disse, o contrato de utilização do animal cingia-se aos direitos desportivos e aos lucros que daí surgiriam. Eu já devia saber que tudo o que são contratos com criadores nacionais acabam mal. As pessoas simplesmente... Pode entrar assim. Onde é que ele está? Não estou juntos, obrigado, pode sair. Você está a gozar comigo ou a ganhar tempo, hein? Senhor Major, o que é que se passa? Marrakech devia ter chegado à minha propriedade ontem, ao fim do dia. E nada. Você tem alguma explicação que lhe evite um processo? Ouça lá! O Arthur meteu no transporte ontem mesmo. E disse-me que se encarregava pessoalmente do transporte. Percebeu? O quê? Nada. Está desligado. Mas você está por trás disto, não está? Ou é uma maneira de evitar o inevitável? Ou colocou pela última vez a fazer dinheiro para si? Ouça lá, já basta de ofensas. O empregado é da sua confiança. E tanto quanto eu sei, pode ter sido ele a minar o trabalho dos meus treinadores. O senhor Major não tem mais nenhum contacto do senhor Arthur? O outro número de telefone, a morada? O Arthur mora na minha propriedade há anos, desde que eu voltei ao país. Não conheço outro lar. E se ele fugiu com ele? Se ele fugiu, você vai ter que me indemnizar. Eu? Sim, a responsabilidade é sua. Ele ainda está sob o seu uso, não está? Meus senhores, vamos lá ter calma. Felizmente este escritório tem uma gama de recursos bastante abrangente. Só um segundo. Sim, fala ao Dr. Bruno. Ponha-me em contacto com o Paulo, por favor. Diga-lhe que é urgente. Confirma então que o arguido se dirigiu de forma violenta à vítima, sem que esta tenha feito qualquer ameaça à sua integridade física. Exato. Obrigada. Eu não tenho mais questões, Mortícia. Dr. Vasconcelos. Obrigado, Martíssima. Senhor Ivan, há uma coisa que eu nunca consegui perceber. Segundo o seu depoimento e o de outras testemunhas, parece que houve um primeiro acontecimento naquela noite em que o arguido e a vítima se empurraram mutuamente e o senhor tentou separá-los, certo? Certo. Foi nessa altura que eu estava a tentar separá-los que um rapaz me tirou a pistola. No entanto, segundo várias testemunhas, nomeadamente o senhor Fernando, amigo da vítima, parece que no momento do disparo o senhor não conseguiu alcançá-lo porque tinha a rapariga, a namorada, entre si e o arguido. Esta informação é correta, certo? Sim. Meritíssimos, a defesa reputa de importantíssimo o esclarecimento cabal da posição de todos os intervenientes naquela noite.
Se os meritíssimos me permitem, eu gostaria de fazer um esclarecimento rápido, aqui mesmo nesta sala, usando a testemunha e a senhora oficial de justiça, exatamente para esclarecer a posição de todos os intervenientes. Pode prosseguir. Pode levantar-se, Sr. Ivan. Senhor oficial, dá-nos aqui uma ajuda, por favor. Vamos supor que na noite dos acontecimentos, o Sr. Ivan, no exercício das suas funções de segurança, estaria aqui. A senhora oficial seria a namorada. E eu, o arguido. Onde é que o senhor guardava a arma? Guardava aqui atrás, nas costas, à cintura. Mas eu tenho uso e porte de arma. Bom, mas isso são contas de outro rosário. À cintura, nas costas, foi o que disse. Bom, como se pode ver, até porque a rapariga estaria talvez a empurrar o seu namorado no meio daquela refrega. Pode empurrar-me, pode encostar-se a mim e empurrar-me. Bom, como se pode ver, seria absolutamente impossível ao meu cliente alcançar a arma pelos seus próprios meios. Facilmente se conclui que só pode ter sido ela, no calor do momento e sem qualquer intenção premeditada, a facultar a arma ao meu cliente. Não é nada disso! Eu já o avisei para não meter nisto! Silêncio! Agradeço que modere o seu tom de voz. Eu aproveito a ocasião para, dado adiantado a hora, interromper a sessão, até para que se recupere a serenidade. Exato. Essas informações conferem com o que o Major disse saber acerca dele. Pois. Ok, combinado. Oh Paulo, vá-me mantendo informado. Sabe como é que as coisas... Olá. Olá. Não é consigo. Eu já lhe ligo, só um segundo. Júlia, tudo bem? Sim. O que é que estás aqui a fazer? Bruno, acreditavas que se eu te dissesse que era para implorar o meu emprego de volta? O quê? Não, tu não podes. Então e a novela? Ai, Bruno, aquilo foi um desastre. Correu assim tão mal? Olha, o meu avô sempre disse que é preciso passarmos pelos momentos maus para darmos valor aos bons. Júlia, vamos? Sim. Até já. Porquê que não me disseste nada? Não havia nada para dizer. Como é que ela se chama? Jéssica. Jéssica. A Jéssica é que te passou a arma. Isso não interessa. Fui eu que o matei, não fui? Eu não quero vir envolvida nisto. Se nós conseguirmos provar que não houve premeditação e que não agiste por motivo fútil, ela não tem de ser envolvida. Mas nós perdemos, ela é acusada de cúmplice, não é? Eu nunca perco. A doutora está diferente. Tem havido muito trabalho, é? Porquê que dizes isso? Não, por nada, por nada. Olha, uma das qualidades que eu sempre apreciei em ti foi a honestidade. Vá, fala lá. Parece cansada, é só isso. És muito perspicaz. Mas agora chega de falar de mim. A representação deve ter aberto muitas portas. Porquê é que voltaste? Doutora, eu sei que o que fazia aqui não é tão importante como o que os doutores fazem, mas também acho, à minha maneira, que esse sucesso dependia um bocadinho de mim. Por isso, para que negá-lo? E também porque não reconhecer que os dias mais felizes da minha vida e as minhas melhores amizades não foram feitas aqui. Eu não digo que tu não tenhas razão, mas sabes como é que são as decisões aqui? Eu vou ter que falar com o Raul e com os recursos humanos. Depois falamos, combinado? Claro. Com licença. Obrigada. Nada, doutora. Ainda te lembras de como te chamavam? Lembro. Mas é melhor não falarmos sobre isso. Porquê é que as pessoas dão nomes parvos umas às outras quando estão apaixonadas? Quando estão apaixonadas, quando estão desesperadas por companhia. A minha expressão era assim tão transparente.
Ainda é? Estás com a mesma expressão. Não se faz. Pergunta que eu não vou fazer. Nunca? Não. Vamos para a minha casa ou para a tua? O que é que tu respondes? Qual é que fica mais perto? Clássico. Essa é famosa. Não tenho preservativos. Esquece lá os preservativos. A música, quando eu andava na faculdade, era um bocadinho mais agilizada. Tenho mesmo de pensar na farmácia. Senão... Sérgio. Eu quero que tu me ajudes a ter um filho. Tu o quê? Queres o quê? A sério. Sério. Eu quando te vi, eu achei que... Eu achei que nós podia deixar as coisas rolar, mas agora acho que tinha mesmo de falar nisto. Eu quero engravidar. Eu ando a tentar ter um filho. Não precisas de me responder já. Então, o que é que achas? De quê? Do regresso da Júlia. Pode ser bom para o moral das tropas. O moral das tropas. Tu continuas a achar que este negócio é uma guerra. Helena, agora que tu tens a tua vida privada tão preenchida e tão cheia de coisas, alguém tem de tratar disso, não achas? Pedro, então, disseste que tinhas novidades? Sim, o Francisco reagiu da melhor forma e não vai apresentar sequelas de maior. Então são boas notícias. De facto. Bem, e agora se me dão licença tenho de ir andando, que a guerra continua e eu tenho um caso para preparar. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia. O senhor é um homem difícil de encontrar, Sr. Ribeiro. Mas felizmente sabíamos que esta era a sua zona de origem. Não sei se sabe, mas cada vez há menos casas a serem construídas por aqui com boxes para cavalos. Portanto, encontrá-lo foi só uma questão de paciência. Arthur, porquê é que fez isto? O Major e o Dr. Jorge não vão aceitar isto de ânimo leve. Eu sei. Eu simplesmente não o podia mandar para a Quinta do Major. Porquê? Porque eu conheço. Porque ele prefere mandar abater os animais que não cumprem as metas competitivas, como se chama. Mas porquê é que o Major faria isso? O cavalo pode recuperar, não pode? Não. O que é isto? Um relatório veterinário. Este relatório diz que o Marrakech está completamente desaconselhado de correr, seja em que capacidade for. Veja a dada. Mas isto tem 3 anos, o que quer dizer
Que o Major sabia muito bem que o Marrakech nunca daria qualquer lucro ao Sr. Jorge. O que é que pensa fazer agora? Fazer aquilo para que me contrataram. Evitar um conflito entre as partes. Confirma então que foi a Jéssica quem tirou a arma ao segurança e a colocou nas mãos do Bernardo. Sim, fui eu mesma. E porquê é que não disse isso quando foi prestar declarações? Porque ele não me deixou. Ele? Sim, o Bernardo, ele não queria que eu falasse. Ele não quis que eu me envolvesse. Doutor, pode-se interrogar diretamente o arguido. Obrigado, Meritíssima. Bernardo, depois de tudo o que foi dito aqui, de tudo o que foi testemunhado aqui, o que é que tem a dizer verdadeiramente a este tribunal? Não devia ter feito o que fiz. Mesmo assim, há uma coisa que eu não percebo, Bernardo, e que seria fundamental para a sua defesa. Se foi a Jéssica quem lhe passou a arma, o que provaria que apenas agiu por instinto, por que é que não disse isso antes? Eu já disse que isso não interessa. Fui eu que disparei a arma, ponto final. Não interessa. Assim como não lhe interessam o desinteresse, a vergonha, o afastamento da sua família, é isso? O que é que pretende, Bernardo? Enfiar-se num buraco negro, horrendo, o maior tempo possível? Porquê? Porquê? Por ela. Por ela? Por ela. Você ainda não percebeu que isto tudo é por ela? Os meus pais, a minha família nunca quiseram saber de mim. Eles limitam-se a mandar dinheiro. Eu em casa era tipo uma nódoa para esconder. Depois apareceu ela. Apareceu ela. Foi a primeira pessoa que me quis ouvir. Foi a primeira pessoa que me curtiu pelo aquilo que sou e pelo aquilo que faço. Eu percebo, Bernardo. Você não percebe nada. Ela, só tenho uma mãe, só tenho uma amiga, só tenho uma mulher. É ela. Depois apareceram aqueles bacanos a chamar-lhe Escurinha. Escurinha! Escurinha era exatamente a palavra que eles chamavam quando ela e as irmãs estavam a ser abusadas. Quando eles chegaram a este país e foram mandados por vocês todos para as barracas. Imagine se alguém ferisse a única pessoa que lhe é querida. Você não a protegia com unhas e dentes? Foi o que eu fiz. Entra. Olá. Olá. Eu julgava que só nos íamos ver logo à noite. Aproveitei que passei cá em trabalho. Ah, pois é. O teu processo. Pois. Bom, e quanto àquilo de ontem? Ai, desculpa, Sérgio. Eu sei, eu entrei a matar. Não, eu percebo. Agora percebo. Mas na altura achava que o interesse era por mim. Por nós. Entendes? Não, eu lamento, mas não é isso. Eu gostava mesmo que tu me ajudasses a ter um filho. Por tudo, por aquilo que nós tivemos em tempos menos difíceis. Gostava que fosses tu. Eu, a sério, eu nem sequer te ia incomodar com nada, nem precisavas de o ver. Não, é por isso mesmo. Isso não é assim. Um tipo simplesmente não faz um filho e vira as costas. Pelo menos eu não. Lamento, mas não. Ficas bem? Sim, que remédio, não é? Foi bom ver-te. Boa sorte. Só dá festinha, não tenha medo. Posso? Ele é manso. Pronto. Olha lá. Que nem cabeça. Eu acho que ele não está a gostar muito. Poderoso, doutor. Não se assusta. Não, eu tenho muito respeito. Tão lindo. Finalmente! Se o objetivo era dar um trunfo ao seu patrão, eu digo-lhe que já conseguiu. Porque agora aconteça o que acontecer, quem quer resolver isto em tribunal sou eu. Você, ora, o contrato que assinou livremente... Meus senhores, eu
peço-vos um pouco de calma. Se querem uma opinião de jurista, nada me daria mais prazer a mim ou outro colega meu do que grandes sessões em tribunal com réplicas, tréplicas e recursos sobre quem tem razão. Especialmente quando da parte do Dr. Jorge e do Major as ilegalidades e incumprimentos são mais que muitos. Como assim? O Dr. Jorge usou o Marrakech como cavalo de cobrição contra o estipulado no acordo que rubricou com o Sr. Major, certo? Completamente, foi o que sempre defendi. Por sua vez, o Major sabia perfeitamente que o cavalo estava lesionado e ainda assim tentou fazer algum dinheiro à custa da sua fama no circuito esportivo, certo? Temos aqui em papel e assinado por um veterinário para saber que estamos a falar da mesma coisa. Isso quer dizer que me dispensou o cavalo com exames falsificados. Meus senhores, eu acho que este imbróglio vai deixar anos de marcas no vosso nome e património. A não ser que... A não ser o quê? A não ser que cheguemos a um acordo sobre algo que possa valorizar o vosso nome e dar lucros a médio e longo prazo. Mas do que é que está a falar? Estou a falar do Xinguete, o poldro gerado do cruzamento do Marrakech com uma das éguas mais premiadas do circuito comercial. Completamente treinada e criada com a dedicação incomum aqui do Arthur, que vê nele um grande campeão, certo? Tem todas as condições para isso. Meus senhores, para mim é-me igual. Vamos avançar com os processos ou assinamos um acordo nestes termos para bem de todas as partes? Tem a palavra para alegações finais a defesa. Muito obrigado, meritíssima. Segundo a acusação, a conduta do arguido, o Sr. Bernardo Sá Cruz, é determinada por motivos torpe ou fútil. No entendimento dos nossos mais conceituados penalistas, motivo torpe ou fútil é aquele que é considerado repugnante, baixo ou gratuito, surgindo como resultado de um profundo desprezo pelo valor da vida humana. A acusação definiu como fútil por considerar despropositada a reação do arguido aos piropos da vítima. Mas não é assim. Como ficou provadíssimo, o arguido e a namorada sentiram-se especialmente ofendidos na sua dignidade. Ninguém pode ser discriminado, segundo a nossa Constituição, em função da sua raça ou em função da sua religião. Chamar-se pretinha ou negrinha a alguém não pode nunca ser considerado e ser interpretado de outra forma que não seja a de insulto e a de discriminação racial. Daqui decorre que não se possa considerar o móvel do crime como fútil, ficando assim afastada aquela circunstância qualificativa. Mas também não se provou que tivesse havido premeditação. Pelo contrário. O arguido agiu instintivamente, usando a arma de segurança da discoteca, quando ouviu a vítima a produzir considerações raciais que tanto, mas tanto, os estigmatizavam. Meritíssimos, a conduta do arguido é lamentável e integra a previsão de um crime de homicídio, mas na forma simples, na medida em que traduziu uma reação que muitos não conseguiriam evitar nas mesmas circunstâncias. Por isso, e apenas por isso, é que ele deve ser condenado. Boa tarde, doutor. Eu gostava de dar uma palavrinha. Com certeza. Diga. Independentemente da decisão dos juízes ou da pena que o Bernardo tenha de cumprir, eu gostava de lhe agradecer por me ter aberto os olhos em algumas coisas.
Eu gostava de saber se também teria aberto os olhos caso o seu partido não tivesse afastado da corrida à presidência por motivos pessoais. Pode ler. Página 5. Resumindo, eu gostava que dessem as boas-vindas à Júlia. Bem-vinda, Júlia! Estou muito contente. Com licença. Eu também. Bem-vinda. Tínhamos muitas saudades tuas. Obrigada, eu também tinha. Fez cá muita falta. Muita falta. Sim, boa tarde. confesso que Diga uma coisa, será possível dar-me um número de telefone no estrangeiro com base numa morada? Sim? Ótimo. Após a produção da prova, entendeu este tribunal que os motivos que determinaram o arguido na prática do crime não foram torpes ou fúteis e não agiu com premeditação. Por isso, decidiu-se proceder à desqualificação do crime pelo qual o arguido vem sendo acusado, de qualificado a simples. A defesa tem o prazo para se pronunciar, sendo determinada posteriormente a pena, necessariamente menos severa. Um brinde a uma sucessão impressionante de vitórias. Podem ser tristes, mas são vitórias. Perdão. Peço. Olha lá. Ricardo, não é? Bom, se está à procura da Helena, ela ainda não veio. Não, estou com uns amigos. Ela está bem? Está. Ela está bem. Diga-lhe que lhe mando um abraço. Até logo. Até. Queria uma imperial. Raul, ias a fugir de mansinho? Olha quem eles são. Não entras? São só vocês. A doutora Isabel estava numa conferência telefónica com um cliente francês lá no escritório. O doutor Pedro, a doutora Sofia e o doutor Guilherme foram às suas vidas como de costume. Portanto, acho que sim, somos só nós. Então eu vou levar-vos a um sítio que tem uns cocktails fantásticos e música a sério. Vá. Música a sério? É música dos anos 70, mas agora é mania irmos a sítios diferentes. Eu estou tão cansada, Raul, não? Oh, minha querida, às vezes os caminhos longos são os menos cansativos. Riam-se. Vá lá, aprendam que eu não duro sempre. Vá. E tu, miúda, bem-vinda pelo teu regresso. Vá, vamos. My goal.